1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 3 a 8. Diz assim, irmãos: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não vos chamou para a impureza, e sim em santificação. Destarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita ao homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito, Espírito Santo. Meus irmãos e irmãs, não é surpresa, com certeza, para nenhum dos irmãos e irmãs, que nós vivemos numa época muito difícil. Nós vivemos numa época, entre outros males, entre outros pecados, prevalece uma permissividade sexual vista em talvez poucos períodos da história da raça humana. Não é um período inigualável, não. Há outros períodos da história da raça humana que foram marcados, seriamente marcados e caracterizados por uma permissividade sexual fora de medida. A própria época em que o apóstolo Paulo viveu, na região em que o apóstolo Paulo viveu e realizou ali o seu ministério entre os gentios, era conhecida a permissividade sexual que imperava no mundo greco-romano da época. Na própria cidade de Tessalônica, havia um tipo de culto que encorajava a prostituição e mesmo fazia uso de prostitutas cultuais para servir aos interessados. O adultério, a fornicação e o homossexualismo quase que não eram exceções, e sim regra de conduta sexual admissível na época. Mas nós também, irmãos, estamos vivendo num período assim, numa época assim. Eu conheço um estudioso americano do Novo Testamento, ele é professor no seminário de Westminster, na Califórnia. Eu tive a oportunidade de cursar uma disciplina com ele. Ele tem vários livros publicados sobre o paganismo,
embora ele seja um professor de Novo Testamento, doutor em Novo Testamento, ele tem investigado a influência do paganismo na sociedade ocidental contemporânea. Vários livros deles, Dr. Peter Jones, têm sido publicados para a língua portuguesa, é provável que aí na nossa livraria tenha algum deles. E ele expõe como o paganismo tem ressurgido na sociedade ocidental e pode-se perceber inúmeras marcas da conduta, da mentalidade, das ideologias e da vida próprias do paganismo antigo, que ressurge na sociedade ocidental contemporânea. Mesmo nos Estados Unidos, um país de origem protestante e ainda com influência forte protestantes em algumas regiões, ele argumenta, tem sucumbido ao paganismo. E recentemente ele lançou um livro, não sei se já foi traduzido para o português, se não foi, será, a irmãos queridos, nossos amigos interessados nisso, aonde ele expõe essa relação do paganismo com a permissividade sexual. Não é à toa que alguns cultos antigos usavam, admitiam, encorajavam a prostituição e utilizavam-se de prostitutas cultuais. Segundo ele, essas coisas estão intimamente relacionadas. Um retorno à mentalidade pagã inevitavelmente conduz a esse tipo de permissividade sexual que imperava, reinava no paganismo greco-romano naqueles séculos anteriores e contemporâneos ao período em que o apóstolo Paulo escreveu. E nós estamos, portanto, meus irmãos e irmãs, vivendo esse ressurgimento do paganismo na sociedade contemporânea ocidental, e um dos aspectos desse paganismo é exatamente a abordagem praticada e defendida de absoluta liberalização sexual, de permissividade sexual, que é ensinada, defendida, encorajada e pior, aqueles que não aprovam passam a ser condenados como intransigentes e como pessoas que não respeitam os direitos das minorias. Meus irmãos, essa passagem que temos diante de nós é muito importante nesse sentido. Temos considerado essa carta que o apóstolo Paulo escreveu, não estamos estudando um texto fora do seu contexto, não. Temos exposto sequencialmente a primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica e vimos como nos capítulos 1 a 3 ele esteve explicando a sua ausência, manifestando a sua alegria pelas boas notícias recebidas através de Timóteo da igreja de Tessalônica, demonstrando o seu amor, seu carinho, seu interesse por aquela igreja que ele havia fundado, organizado, mas que não tivera tempo, porque fora expulso da cidade, teve que fugir, de avançar o tanto que gostaria no doutrinamento, no ensinamento e nas orientações que gostaria de ter dado à igreja. A igreja passava por perseguição, era um momento difícil. Graças a Deus eram irmãos perseverantes, fiéis, demonstravam várias virtudes cristãs, tinham uma fé operosa, um amor abnegado, uma firme esperança, haviam recebido a palavra de Deus, posto que apesar de, em meio a grandes tribulações com muita alegria,
haviam recebido a palavra pregada não como palavra de homens, mas como em verdade é palavra de Deus. Paulo se alegrava e, num certo sentido, se orgulhava daquela igreja. Mas isso não significa que não houvessem deficiências naquela igreja e que ela não precisasse de orientações, instruções e conselhos. E o apóstolo Paulo passa a fazer isso a partir do início do capítulo 4, e esses dois capítulos finais, 4 e 5, nesses capítulos o apóstolo Paulo, então, transmite à igreja vários conselhos, admoestações, ensinos, orientações que ele gostaria de dar pessoalmente à igreja, mas não era possível, então o fazia através de carta, para que aqueles irmãos pudessem viver neste mundo, essa vida, alcançando o propósito maior da nossa vida nesse mundo, que é exatamente crescer na graça, no conhecimento, na nossa conduta cristã, para agradar a Deus. Ou como ele coloca, no primeiro verso desse capítulo, ele está aqui dando orientações, instruções, exortações, para que aqueles irmãos pudessem viver e agradar a Deus, que é o grande alvo, a grande meta, o grande propósito da vida cristã. Estive aqui considerando com os irmãos esses dois versículos introdutórios aqui no início do capítulo 4, aonde o apóstolo Paulo orienta a igreja, instrui a igreja e nos fornece aqui, de maneira assim introdutória e geral, nos fornecendo vários princípios de orientação, de aconselhamento bíblico. Como vimos aqui no domingo passado, a ética cristã, a conduta cristã, não se confunde com moralismo ou com legalismo. Não se trata de simplesmente perseguir um alvo moral ou ético que nós estabeleçamos para a nossa vida ou que outras pessoas esperem de nós. Não se trata de mero cumprimento de alguns preceitos morais, alguma lista de preceitos morais, mas trata-se sim de avançar sempre até o fim com o propósito de viver uma vida que agrade cada vez mais ao nosso Criador, ao nosso Redentor, ao nosso Salvador. Uma vida que, ao invés de entristecer o Espírito Santo, alegre o Espírito Santo de Deus. E depois do apóstolo Paulo abordar de maneira geral esses princípios de orientação bíblica, como princípios não de homens, mas de Deus, como ele menciona aqui, suas instruções não eram meros conselhos psicológicos, antropológicos, sociológicos, eram instruções da parte do Senhor Jesus. Ele diz isso explicitamente no verso 1 e no verso 2, quando ele diz: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus. E no versículo 2, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Portanto, meus irmãos e irmãs, as instruções que temos diante de nós não são meros conselhos humanos, mas elas são instruções divinas e devem ser recebidas como tal para que possamos viver uma vida de maneira a alcançar o alvo, o objetivo, que é agradar ao nosso Criador, ao nosso Salvador. E uma vez estabelecidos esses princípios gerais de exortação, de orientação bíblica, o apóstolo Paulo entra propriamente nas orientações que ele gostaria de dar. São, de modo geral, não exortações teológicas, orientações teológicas, mas orientações que dizem respeito à vida
prática do crente. Os versos que se seguem, verso 3, até o versículo 12, o apóstolo Paulo aborda temas que ele, inspirado pelo Espírito Santo, julgou relevante enfatizar no contexto daquela igreja. A santidade, especialmente no aspecto da pureza sexual. Depois, nos versos 9 e 10, que, se Deus permitir, estaremos considerando na próxima semana sobre o amor fraternal. Eles já vinham se conduzindo bem nesse sentido, mas o alvo a ser perseguido só será alcançado na glória, devemos avançar sempre mais e mais nesse sentido. E nos versos 11 e 12, ele aborda a questão da necessidade de diligência no trabalho, no dia a dia, para que não precisemos dos de fora e com as próprias mãos obtenhamos o nosso sustento de maneira a podermos viver de maneira digna neste mundo. É nesse contexto, meus irmãos, que nós encontramos a passagem que eu li há pouco com os irmãos, versos 3 ao verso 8, que eu quero, com a graça e com a misericórdia de Deus, considerar com os irmãos nesta noite. É um assunto importante, porque diz respeito à nossa santificação, um aspecto importante da nossa santificação, relacionado à pureza sexual. Não temos por que temer abordar essas questões de um ponto de vista bíblico. Aprove ao Espírito Santo de Deus inspirar o apóstolo para tratar desse assunto e nos dar as orientações necessárias para que possamos viver vida que agrade ao Senhor. E, portanto, o tema dos versos 3 ao verso 8 é exatamente a santificação, o chamado de Deus para o crente. Nós somos chamados para a santificação. Se quisermos colocar de outra maneira, poderíamos intitular nossa mensagem de chamados para ser de santos. Estou pensando em como o apóstolo Paulo começa a sua carta endereçada à igreja de Roma. Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo se identifica, saúda, e logo no verso 7 ele diz: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos. Na realidade, a tradução talvez não é muito literal. No texto literal não temos chamados para ser de santos, mas chamados santos. Mas a interpretação da tradução transmite, até certo ponto, a intenção do apóstolo Paulo aqui. Nós, como crentes, temos um chamado para a santidade. Nós fomos eleitos para ser santos. Em certo sentido, este é o objeto da nossa eleição, da nossa salvação. Deus nos elegeu para a santidade, nos chamou para refletirmos o seu caráter, sendo santo como Ele é santo. Por favor, irmãos, observem, mantenham a Bíblia aberta, e eu quero chamar a atenção dos irmãos, primeiro, para a explicação geral que o apóstolo Paulo fornece, logo no início do versículo 3, quando ele diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Trata-se de uma explicação que nós faremos muito bem em considerar, e de respeito exatamente ao propósito da vida do crente, como eu tenho ressaltado. O propósito da vida do crente é agradar a Deus, é progredir para o inteiro agrado de Deus e para o louvor, para a honra e para a glória do nosso Deus. Nós não fomos chamados para termos como alvo, como meta, como objetivo a nossa felicidade pessoal, o nosso bem-estar pessoal ou qualquer outra coisa. Nós fomos eleitos desde antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. E aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo continua
o que vinha dizendo nos versículos anteriores, 2 primeiros versículos, para indicar que agradar a Deus significa fazer a vontade de Deus. Não foi, nós não lemos, não consideramos aqui no domingo passado, eu não tenho chamado a atenção para isso, que o conselho do apóstolo Paulo é no sentido de orientar os membros daquela igreja a viverem de modo a agradar a Deus. Por bem, como agradar a Deus? Tem pessoas que acham que agradam a Deus fazendo procissões, se autoflagelando, ou através de meditações e de várias outras maneiras. Mas a Bíblia claramente nos ensina, e isso que o apóstolo Paulo quer deixar claro aqui, que agradar a Deus significa fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus, meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo se refere, não se refere, nessa passagem aqui, aos seus decretos eternos, insondáveis. Nós não podemos perscrutar, não nos cabe perscrutar. A palavra é utilizada assim em várias passagens bíblicas, mas não é assim que a passagem é utilizada aqui, que a palavra é utilizada nessa passagem. Também a vontade de Deus aqui não se refere à sua vontade permissiva, isto é, aquilo que Deus inclui nos seus decretos e permite acontecer, não porque represente aquilo que ele anele, aquilo que ele goste, mas porque ele permite e transforma isso, faz com que esses eventos, apesar de não representarem a sua vontade, de alguma forma sejam transformados e acabem contribuindo para a consumação da vontade eterna de Deus, dos planos eternos de Deus. O maior exemplo, eu já fiz várias referências para os irmãos, é a maneira como o Senhor Jesus foi traído, e foi entregue, e foi morto. E aquelas pessoas que assim procederam de maneira errônea, errada. Jamais essa traição representaria a vontade volitiva de Deus, mas Deus permitiu, incluiu nos seus decretos, e assim fazendo, eles estavam apenas cumprindo os eternos desígnios de Deus, como nós lemos no livro de Atos, no capítulo 2 e no capítulo 4. O termo vontade de Deus aqui significa a sua vontade volitiva, aquilo que Deus quer para a nossa vida, aquilo que representa o seu desejo e que Ele revela na sua palavra acerca da maneira como nós devemos viver de maneira a agradá-lo. É nesse sentido que a palavra é utilizada aqui. E, no caso aqui, o aspecto específico da vontade de Deus que está sendo referenciado, de respeito à santificação do crente. Meus irmãos e irmãs, nós podemos não saber muitas coisas acerca da vontade eterna de Deus, mas nós certamente não precisamos ficar orando ou tentando adivinhar sinais e adivinhar qual é a vontade de Deus para a nossa vida de um modo geral. Nós sabemos. A vontade de Deus para a nossa vida é a santificação. Esta é a vontade de Deus, a santificação. A vontade de Deus aqui significa a sua vontade revelada no que diz respeito a como nós, como crentes, devemos proceder nessa vida e o alvo que nós devemos alcançar nessa vida. A vontade de Deus significa a nossa santificação. Santificação aqui, não como um estado. Às vezes a palavra é utilizada como um estado. Os instrumentos, os móveis, o tabernáculo, o templo, tudo aquilo que se relaciona a Deus é santo no sentido de ser separado do uso ordinário, do uso cotidiano e ser colocado em relação com Deus que é santo. Nesse sentido, nós somos santos também, porque nós fomos separados do mundo
e fomos colocados em relacionamento com Deus que é santo. Nesse sentido, a palavra faz referência a um estado ou uma posição de santidade na qual nós somos colocados pela misericórdia e pela graça de Deus. Mas também não é esse o sentido de santidade aqui. O sentido de santidade aqui é ético, é moral, é definido em termos de contraste com a impureza, de respeito à maneira como nós devemos nos comportar, como nós devemos nos conduzir nesse mundo, nessa vida, de modo a refletir o caráter de um Deus que é santo. Em 1 Pedro, no capítulo 1, nos versículos 14 e 15, nós lemos uma passagem que o apóstolo Pedro cita um outro texto bíblico no livro de Levíticos: sede santos, porque eu sou santo. Dizendo, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância espiritual. Ignorância espiritual significa paganismo. Na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Esse é o sentido em que a palavra santidade, com que a palavra santidade está sendo utilizada na passagem que nós temos diante de nós, nessa explicação geral que o apóstolo Paulo nos fornece acerca da vontade de Deus. A vontade de Deus é a nossa santidade. E como a palavra é utilizada aqui, ela indica não um estado, mas esse processo através do qual, através da ação do Espírito Santo, mediante a palavra de Deus, e o que não diminui em nada a nossa responsabilidade, nós devemos crescer em levarmos submissa a nossa vontade à vontade de Deus revelada na sua palavra. Não sendo ouvintes negligentes, mas operosos, praticantes daquilo que Deus mesmo revela como sendo o seu padrão moral, revelado no Antigo Testamento, nos 10 mandamentos, e revelado abundantemente no Novo Testamento, na nova dispensação da graça. É vontade, para agradarmos a Deus, nós devemos fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é claramente estabelecida aqui pelo apóstolo Paulo, a nossa santificação. Mas o apóstolo Paulo não nos deixa apenas com ensino geral acerca de que a vontade de Deus inclui a nossa, de respeito no seu caráter ético, a nossa santificação, a refletirmos no nosso viver, na nossa conduta, o caráter santo do Deus que nos criou, e do seu Filho que nos salvou, e do seu Espírito que aplicou a obra da salvação na nossa vida e habita no nosso coração. Ele aplica isto a um aspecto específico da nossa conduta nesse mundo. E a partir da segunda metade do versículo 3 até a primeira metade do versículo 6, os irmãos podem observar, o apóstolo Paulo faz referência a esse aspecto específico da santidade, acerca do qual ele quer fornecer instruções aos membros da igreja de Tessalônica, e que diz respeito à pureza sexual, que diz respeito ao sexo, que diz respeito a atividades sexuais. Quando ele diz assim, meus irmãos, a partir da segunda metade do versículo, vou ler todo o verso 3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E depois aqui com três, no grego com 3 infinitivos, mas a construção na língua portuguesa ficou diferente, mas dá para perceber pela indicação aqui do que no versículo 3, do que no versículo 4 e do que no versículo 6. O apóstolo Paulo explica a natureza da santificação, a área da santificação que ele tem em mente e quer orientar aqueles irmãos. Pois esta é a vossa santificação, é a vontade de Deus, a vossa santificação. E então ele explica, isto é, que vos abstenhais da prostituição, 1, 2, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação, em honra,
não com desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus. Observem o desejo de lascívia com a sua associação ao paganismo, aos gentios. E 3, e que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Não se tratam de 3 orientações distintas, mas tratam-se de 3 explicações daquilo que o apóstolo Paulo, ou aplicações que se referem a uma área só da vida, a questão da pureza sexual como um aspecto importante da nossa santidade, da nossa santificação. Evidentemente, meus irmãos, santidade não se limita ou não se confina à questão da pureza sexual, mas a pureza sexual, biblicamente, é um aspecto importante da santificação do crente. Importantíssimo, nós poderíamos dizer. E importantíssimo, particularmente no contexto em que aquela igreja que ele estava escrevendo e da igreja onde o apóstolo Paulo se encontrava, estava escrevendo. Paulo estava escrevendo de Corinto, uma cidade extremamente lascívia. Dizer que alguém era de Corinto era quase sinônimo de dizer que alguém era imoral, na época. E escrevendo de lá para a igreja de Tessalônica, aonde naquela cidade de Tessalônica a imoralidade também imperava quase de maneira semelhante à maneira que imperava na cidade de Corinto. E há evidências históricas, arqueológicas, desses cultos pagãos que envolviam a prostituição e encorajavam a imoralidade sendo praticado exatamente na cidade de Tessalônica. Mas, meus irmãos, chamo a atenção dos irmãos para que observem com mais atenção, essas características não são próprias apenas daquele período. Nós vivemos numa época igual no que diz respeito à permissividade sexual, ou pior do que a época de decadência moral que caracterizou aquele período ali do Império Romano. E que acabou sendo um dos grandes responsáveis, isso é reconhecido, pela queda do poderoso Império Romano, que caiu mais de podre do que em consequência de outras investidas de outras nações, de outras potências. Vamos observar então, portanto, irmãos, essa aplicação que o apóstolo Paulo faz, essa abordagem que ele traz aqui, desse aspecto específico da santidade relacionado à pureza sexual. Há algumas expressões aqui, algumas afirmativas aqui, que são as afirmativas reconhecidamente pelos estudiosos dessa carta, intérpretes dessa carta, as mais difíceis de serem interpretadas, porque dão margem a mais de uma interpretação. Vamos considerar essas 3 observações, essas 3 qualificações que o apóstolo Paulo dá, essas 3 exortações específicas que ele nos dá aqui relacionadas à pureza sexual. A primeira, na segunda parte do versículo 3, de respeito à abstenção da prostituição, quando o apóstolo Paulo orienta aqueles irmãos a se absterem da prostituição. Não é a melhor tradução essa que nós temos aqui, porque a palavra aqui traduzida como prostituição tem um significado muito mais amplo do que simplesmente a prostituição no sentido específico do termo. A palavra grega aqui é a palavra porneia, e a própria semelhança com o nosso termo português pornografia nos lembra que o escopo do significado dessa palavra é bem mais amplo do que meramente a prostituição. Porneia, no grego, na época, designava toda forma de relacionamento sexual indevido, ilegítimo, impuro. Incluía a prostituição, claro, mas incluía igualmente o adultério, a fornicação, isto é, a relação sexual
antes do casamento, fora do casamento, o homossexualismo, bem como qualquer forma de relação sexual fora do casamento, inclusive a imoralidade em todas as suas formas, em todos os seus aspectos. Portanto, Paulo está orientando aquela igreja a fim de que, se eles quisessem viver para agradar a Deus, que fizessem a vontade de Deus. E a vontade de Deus era a santificação deles. E a santificação deles incluía a abstenção de toda forma de relacionamento sexual ilegítimo, impuro, incluindo essas formas a que eu acabei de me referir. Bomba na igreja de Tessalônica. Eu digo isso porque, para os padrões normais da época, isso era uma atitude revolucionária. Era absolutamente comum o adultério. Dizia-se que um homem deveria ter uma mulher para ser a sua confidente, deveria ter uma concubina, uma prostituta, para satisfazer as suas necessidades sexuais, e deveria ter uma mulher em casa para cuidar dos filhos e cuidar da casa. Era normal. Surpresos, os irmãos? Eu não creio. Por que não? O nosso contexto social, a moralidade do nosso contexto social não é muito diferente daquela representada no paganismo do mundo greco-romano. E o apóstolo Paulo chama a atenção daqueles crentes que haviam saído desse contexto, que estavam familiarizados com a prostituição, que estavam familiarizados com a fornicação, que haviam praticado adultério, que praticavam adultério, que estavam familiarizados com o homossexualismo e com toda a sorte de relações sexuais ilícitas, dizendo que a vontade de Deus incluía a abstenção daquilo que a sociedade da época considerava legítimo, mas que Deus considerava imoral. Mas ele deixa mais claro, irmãos, o que ele quer dizer, na sua segunda injunção, no versículo 4, quando ele esclarece melhor o que quer dizer, dizendo, a vontade de Deus é também, ou isto é que vocês saibam possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. O versículo difícil de entender. Difícil de entender no sentido específico. A lição geral é clara. Essa passagem toda está condenando qualquer esse compartilhamento daquela conduta moral, imoral, permissiva da época. Mas a dificuldade nesse verso é que nós temos pelo menos duas possibilidades de interpretação. Ou o apóstolo Paulo está dizendo, como os tradutores da nossa versão interpretaram e colocaram aqui no versículo 4, que a santificação e a pureza sexual deve envolver o controle do nosso corpo, o controle dos nossos instintos, dos nossos desejos sexuais, que em si mesmos não são ilegítimos, não são ilícitos, desde que adequados, corretos, Deus nos criou para isso. Nós não, como protestantes, nós não compartilhamos a ideia da Igreja Católica Romana, que o casamento é apenas para a procriação, mas nós entendemos que o casamento e o sexo é não somente para a procriação, mas para o deleite da raça humana. Jamais interpretamos o Salmo que diz que em pecado me concebeu minha mãe como uma referência a ato sexual através do qual nós fomos concebidos, todos nós, mas como uma indicação da queda, da origem do pecado, que vai sendo transmitido de geração em geração, a corrupção do pecado, no qual todo ser humano vem a esse mundo. O que o apóstolo Paulo está condenando aqui, e o que a Bíblia condena, nunca é o ato sexual ou a relação sexual legítima dentro do casamento para o prazer
do homem e mulher e para a procriação de maneira apropriadas e devidas, mas a deturpação, a corrupção do sexo. Portanto, uma das possibilidades de tradução seria essa, até eu considero a mais provável, que a nossa tradução empregou aqui, no sentido de indicar que nós devemos possuir o nosso corpo, os nossos membros, em santificação e honra, não com esse desejo descontrolado de lascívia, como é próprio daqueles gentios que não conhecem a Deus, como é próprio do paganismo, mas como pessoas que, conhecendo a Deus e a vontade de Deus, aprendem que nós precisamos restringir os nossos impulsos sexuais, que, como tudo mais na nossa vida, também foi afetado pela queda, pela corrupção, e se degenerou e se depravou, e que nós precisamos levar cativo tudo sob o controle da palavra de Deus. A outra possibilidade de tradução seria traduzir o texto original aqui no versículo 4, como indicando conseguir uma esposa, alcançar uma esposa. Pode parecer estranho, né? O que é que tem a ver que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo com alcançar uma esposa, ou conseguir uma esposa, obter uma esposa? Por que uma possibilidade ou outra? As duas possibilidades são reais, meus irmãos. O problema está com relação a duas palavras. Uma, a palavra que o verbo aqui traduzido por possuir, cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, que na realidade significa mais propriamente obter, alcançar para si, arranjar para si, conseguir para si, como um homem que consegue uma esposa que consegue um marido, obtém um marido, e a palavra aqui traduzida cor por corpo, que no original significa vaso. Vaso. Literalmente, portanto, o texto diz assim, que cada um de vós saiba conseguir o seu próprio vaso em santificação e honra. Vaso aqui, evidentemente, está sendo usado numa linguagem figurada. A palavra vaso, aqui traduzida por corpo, no grego skelos, pode e é, às vezes, utilizada figuradamente para esposa. Nós vemos isso, por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 7, os irmãos podem observar o texto, no versículo 2. Vou ler desde o verso 1. Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher, é claro que é por causa da angustiosa situação presente, ele vai explicar depois, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Isto é, cada homem tem a sua esposa, cada esposa tem o seu marido, e não vivam na impureza sexual com relação ao sexo fora do ambiente do casamento que Deus inventou, criou para o bem da raça humana. Também em 1 Pedro, a primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 7, 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 7, nós lemos assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, por isso que sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. A palavra aqui traduzida como parte, significa, no original, é utilizada a palavra vaso, como vaso mais frágil, indicando que ambos são vasos frágeis, o homem e a mulher.
no que diz respeito à nossa própria constituição física, sendo que a mulher, especialmente no aspecto da força física, é mais frágil ainda do que o homem, e o marido deve levar isso sempre em consideração, tratando a sua esposa com toda a dignidade, com todo respeito. Por outro lado, meus irmãos, a palavra vaso também é utilizada no sentido de corpo, como foi traduzido aqui. Apenas para que os irmãos possam acompanhar, eu espero que os irmãos estejam interessados em acompanhar esses argumentos, verificando as passagens bíblicas. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7, por exemplo, o apóstolo Paulo faz uso da palavra aqui traduzida por corpo, que na realidade significa vaso, dizendo: escrevendo assim, 2 Coríntios 4, 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Depois os irmãos sabem que Paulo vai argumentar que nós temos enquanto esse nosso homem exterior se corrompe, o nosso homem interior se renova, como de fato ele vai aqui argumentando no sentido de que essa nossa estrutura física humana é corruptível, e a essa estrutura física ele chama de vaso. Poderia muito bem dizer assim, falar que esse corpo, né, mais ou menos é essa a ideia aqui. Tanto que logo no versículo 10, ele diz assim: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Mas no Antigo Testamento, na tradução grega do Antigo Testamento, no primeiro livro de Samuel, na realidade, a palavra grega para vaso, skelos, é traduzida aqui, nós poderíamos dizer até para designar os órgãos genitais masculinos, de uma maneira bem mais específica. Quando nós lemos no capítulo 21 de 1 Samuel, a partir do versículo, eu vou ler desde o verso 3, me interessa o versículo 5, versículo 3, 1 Samuel 21, 3. Agora, que tens à mão? Dá-me 5 pães, ou que se achar. Aqui está Davi indo até ao sacerdote Nobe, e ao sacerdote Aimeleque, e ele vai pedir pão. E ele diz: olha, eu não tenho pão normal, só tenho pão consagrado, pão santo. E então, ele diz aqui, respondendo o sacerdote a Davi, disse: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado. Se ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres, estivessem cerimonialmente puros, para poderem participar daquele pão, como a lei cerimonial demandava, requeria. E então Davi respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: sim, como sempre, quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos. A palavra aqui traduzida por corpos traduz o grego da Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, skelos, vasos. Os vasos dos homens não estão imundos, no sentido cerimonial. Eles não tiveram relações com as mulheres, por isso eles poderiam participar do pão. Meus irmãos, isso tudo mostra que é uma passagem difícil de interpretação, porque há essas duas possibilidades. Ou nós poderíamos interpretar esse texto que temos diante de nós como uma referência a adquirir, a alcançar para si uma esposa de maneira correta, de uma maneira apropriada, ao invés de se meter em relações ilegítimas, e então o sexo fosse desempenhado de maneira apropriada dentro do casamento, como é a vontade de Deus.
ou então uma referência ao domínio do corpo, ao controle dos nossos instintos sexuais, dos nossos membros, em função da corrupção e da queda que tende a nos fazer ir além daquilo que representa a vontade de Deus. Que cada um de vós saiba ou possuir o próprio corpo em santificação e honra, isto é, de maneira adequada, legítima. Há uma passagem aqui que vale a pena os irmãos terem em mente, ela se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 6, depois eu pretendo retornar a ela. Podemos dizer que é até uma passagem paralela a esta aqui, quase elucida em muitos aspectos aquilo que Paulo está dizendo aqui. No capítulo 6, nós lemos, eu vou ler a passagem logo para tê-la em mente, que eu vou fazer referência depois ainda. Vou ler a partir do verso 15, observem, irmãos, capítulo 6, versículo 15, Paulo escrevendo agora àquela outra igreja lasciva de Corinto, não a igreja em si lasciva, mas a cidade lasciva, e não é difícil que isso influenciasse ou ainda a vida de alguns membros que tinham vindo daquele contexto pagão. Verso 15, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretrizes? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela, porque, como se diz, serão os dois uma só carne? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Quanto qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificais a Deus no vosso corpo. Essa passagem nos ajuda, irmãos, a entender a necessidade de santificação e honra, de glorificar a Deus também em como nós utilizamos o nosso corpo, sob domínio, sob controle, e como, nesse sentido, se adotarmos a segunda interpretação, com a graça de Deus, conseguimos mulheres conseguem seus esposos, maridos, e então passam a viver, não em vida de impureza, mas em vida de santidade, utilizando-se do sexo dentro do contexto de casamento, da maneira devida como Deus nos ordena. A verdade é que, entendendo de uma maneira ou entendendo de outra, a lição geral aqui é clara: nós devemos exercer controle sobre os nossos desejos, afetados pela queda em todos os sentidos. Nossa vontade de comer foi afetada pela queda, nós queremos comer mais do que nós devemos. Nossa vontade de beber foi afetada pela queda, queremos beber mais do que nós devemos. Nossa vontade de ter lazer foi afetada pela queda, queremos mais do que nós devemos. Nossos desejos sexuais foram afetados pela queda e queremos mais e de maneira inapropriada do que representa a vontade de Deus revelada na sua palavra. De modo geral, a lição aqui é clara: o crente não deve compartilhar do estilo de vida sexual daqueles que não conhecem a Deus, aquele estilo de vida próprio do paganismo, daqueles que não conhecem a vontade revelada de Deus acerca dessa área também. Mas Paulo continua, meus irmãos, e vejam que ele esclarece mais o que ele quer dizer por santificação nessa área da pureza sexual, dizendo não apenas que eles deveriam abster-se da prostituição, possuir o corpo em santificação em honra, ou então conseguir uma esposa para si, para não, e vice-versa, para não pecarem
nesse sentido, mas também faz referência a, nessa matéria, não ofender ou defraudar o irmão. Observem o que nós lemos aqui no versículo 6, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. E lá vem outro texto difícil, outra passagem de difícil interpretação. Alguns até pensam que aqui o apóstolo Paulo mudou de assunto, ele passou a tratar de negócios, porque as palavras aqui traduzir como defraudar, que significa, que dão essa ideia de se aproveitar de alguém, ou enganar alguém, ou tirar vantagem de alguém, também era muito utilizada, era frequentemente utilizada na época para negócio, para comércio. E os irmãos sabem como nessa área de negócio e de comércio, como se tenta tirar vantagem, como se tenta enganar os outros e como se tenta tirar proveito indevido dos outros. Calvino interpreta essa passagem assim, esse trecho aqui assim. Mas, evidentemente, juntamente com a grande maioria dos intérpretes, o apóstolo Paulo não mudou de assunto. Ele continua a tratar do assunto, tanto que, no versículo 7, ele fala de novo da impureza, da santificação. Então, ele não iria, ele retoma o assunto, então, na verdade, ele está continuando aqui a tratar do mesmo assunto. E realmente a palavra é utilizada não apenas nesse contexto, a palavra defraudar, não apenas nesse contexto de comércio, de negócio, mas também é utilizada nesse contexto de relações sexuais. Nessa matéria, não é nesse negócio de comércio, mas nesse assunto que vem sendo tratado, nessa questão de pureza sexual, nesse dever do crente que diz respeito a abster-se de qualquer forma de relação sexual indevida, ilegítima, fora do casamento, e a possuir seu corpo em santificação em honra, ou então até a sua esposa, seu marido para si. Nessa matéria, diz o apóstolo Paulo, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. O que o apóstolo Paulo quer dizer aqui é que as relações sexuais ilícitas, elas ofendem a outros. O marido que trai a sua esposa e comete adultério lá fora, ele está defraudando seu cônjuge, se for crente, a sua irmã, e vice-versa. E vice-versa. Uma moça ou um rapaz que tem relação sexual antes do casamento, depois se casa, está defraudando o seu cônjuge, porque não se guardou como deveria ter se guardado para a sua esposa ou para o seu marido. E é interessante, meus irmãos, que essa palavra aqui traduzida como defraudar, enganar, se aproveitar indevidamente, tirar vantagem, é utilizada na segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 2, no versículo 11. Adivinhem em que contexto? 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Quando o apóstolo Paulo adverte a igreja dizendo para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Para que Satanás não vos engane, para que Satanás não passe vocês para trás, para usar uma linguagem utilizada vulgarmente para o adultério, para que Satanás não enrede vocês, ou não tire vantagem de vocês, ou não se aproveite indevidamente de vocês. Assim também, nessa matéria, ninguém defraude, ninguém engane, ninguém tente tirar proveito, enganando, procedendo indevidamente, traindo, ou de qualquer maneira, ou praticando a imoralidade, de qualquer maneira, com seu irmão ou sua irmã. Podemos imaginar aqui um marido ou uma esposa, talvez nem cometendo o adultério, mas a palavra que é tão ampla, porneia e tudo, que nos autoriza a aplicar nos vários contextos, inclusive a internet. Podemos imaginar que um marido ou uma esposa, acessando sites pornográficos na internet, ele está defraudando o seu cônjuge, ela está defraudando o seu cônjuge.
Mas, meus irmãos, me permitam caminhar para o fim, porque o apóstolo Paulo, na segunda metade do verso 6 até o versículo 8, ele acrescenta as suas admoestações, primeiro geral, acerca da vontade de Deus, a santificação, e depois específica, acerca da pureza sexual, com algumas motivações para levar aqueles irmãos à obediência. E nós podemos identificar, vou mencioná-las rapidamente, sem elaborar demais, 4 motivações apresentadas aqui, a partir da segunda parte do versículo 6 até o versículo 8. Uma dessas motivações diz respeito ao juízo de Deus. Quando o apóstolo faz a referência, dizendo que nesta matéria ninguém engane defraude ao seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é vingador. Paulo aqui anima, encoraja aqueles irmãos a observarem as suas orientações, as suas admoestações, advertindo com relação ao juízo de Deus. Deus é vingador. Não pense aquele marido que poderá trair a sua esposa e ela não saber e vai ficar impune. Deus é vingador. Ele vai cobrar. Não pense esposa ou marido que pode defraudar o outro cônjuge com imoralidade, com prática de imoralidade, e não vai acontecer nada. Pode até não acontecer aqui, mas você não escapará do... Quem pratica essas coisas sem arrependimento não escapa do juízo de Deus. Há várias referências bíblicas, irmãos, nesse sentido. Na realidade, eu não me refiro apenas ao juízo de Deus no sentido final, no sentido do juízo de final, mas me refiro até ao juízo de Deus já aqui nesta vida. Quando o apóstolo Paulo escreveu a sua primeira carta aos Romanos, logo no primeiro capítulo, a partir do verso 18, ele adverte no sentido de que uma das manifestações do juízo de Deus, da ira de Deus sobre o pecado, é exatamente entregar o pecador ao seu próprio pecado. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E nesse contexto de paganismo, o apóstolo Paulo, a partir do versículo 24, diz: por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seus próprios corações, para desonrarem os seus corpos entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. No verso 26, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, o homossexualismo é manifestação, muitas vezes, até do juízo de Deus. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente na sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a punição do seu erro. E no verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem toda sorte de coisas inconvenientes. Deus é juiz também das traições e nessa área da conduta indevida, nessa área. Quando os jovens praticam a fornicação, saibam, Deus é juiz. Você não está enganando apenas seus pais, quem sabe a uma pessoa, outra pessoa. Deus é juiz e Ele julga. E uma das maneiras através das quais Deus julga já nessa vida é simplesmente a partir de um certo momento entregar. Muito bem, você quer impureza? Pois vou lhe entregar a impureza. E você vai ficar viciado na impureza, e você vai se tornar escravo da imoralidade, do pecado, e você vai ficar de tal maneira dominado por isso, que se assemelhará àqueles que são dominados pela droga, e não terá mais domínio nem controle, e então afundará no poço do seu próprio pecado e da sua própria iniquidade. Deus é juiz, Deus é vingador. Paulo apresenta ainda outra motivação, irmãos, quando ele faz referência à eleição de Deus para a santificação. Porque
Deus não nos chamou para a impureza, e sim em santificação e honra. Deus não nos chamou para sermos impuros. E quando nós pensarmos nisso, existem tantas pessoas nesse mundo, o caminho da perdição é largo, são muitos os que andam por ele, e levará a condenação eterna, a morte eterna, a perdição eterna. O que nos autoriza a estar aqui nesta noite, participando da ceia, participando da comunhão? Algum mérito, alguma virtude nossa? Não, mas porque Deus graciosamente nos elegeu para a santificação. E sendo objeto do favor, da graça eletiva de Deus, do chamado de Deus para a santificação, chamados santos, chamados para sermos santos, nós vamos agora nos entregar à lascívia e ao pecado como gentios, como pagãos que não conhecem a vontade revelada de Deus acerca da corrupção, dos efeitos da corrupção nessa área da nossa vida? E Paulo apresenta ainda outra motivação, meus irmãos, a autoridade de Deus. Ele está dizendo, não sou eu que estou falando. Se você, por um acaso, está ouvindo essas palavras, lá ou aqui, e está fazendo pouco caso delas, você não está rejeitando a palavra de pastor, nem está rejeitando a palavra de Paulo, nem aquele, nem esse. Você está rejeitando a palavra de Deus. Paulo já havia deixado claro que os seus conselhos não são conselhos humanos, como eu ressaltei no início. Não se trata de psicologia, de antropologia, não se trata de sociologia, trata-se sim da vontade de Deus, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, ele disse antes. E aqui ele diz, no versículo 19, destaque, ou consequentemente, quem rejeita estas coisas, não rejeita homens, e sim a Deus. E aqui temos outra motivação. Não é conselho de homem, não é, olha, pegue, aproveite se quiser aceite conselho, se não quiser não aceite, não, é vontade de Deus para a nossa vida, tem sanção divina. Estou falando do juízo de Deus, da eleição de Deus e da autoridade de Deus, como motivações para a nossa santificação no que diz respeito à pureza sexual em todas as suas formas, porque a palavra é ampla no seu sentido. E mais ainda, meus irmãos, Paulo fornece uma última motivação, o Espírito Santo de Deus. Não só o juízo de Deus, não só a eleição de Deus, que é para a santificação, não só a autoridade de Deus, no sentido de que quem rejeita essas coisas não rejeita a homem, mas rejeita a Deus. Mas Deus nos dá o seu próprio Espírito, o nosso capacitador. Ninguém diga, não consigo, não tenho domínio contra o meu corpo, não posso fazer outra coisa senão acessar os sites pornográficos e comprar e ler e olhar revistas pornográficas e me fixar nessas coisas e cometer o adultério e fornicar. Não posso porque eu não tenho domínio contra o meu corpo. Bom, então você não tem o Espírito Santo de Deus habitando no seu coração, que nos conduz à santificação e nos qualifica a obedecer à vontade de Deus, desde que, ao invés de alimentarmos o velho homem com impureza, alimentemos o novo homem com a palavra de Deus e com aquilo que representa a vontade de Deus. Vale a pena, irmãos, nós retornarmos a 1 Coríntios, no capítulo 6, onde o apóstolo Paulo aborda essa questão, e eu já li a passagem aqui com os irmãos. Não sabeis que os nossos corpos são membros, vossos corpos são membros do corpo, membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria um membro de Cristo e o faria membro de meretriz? E ele então vai argumentando, no verso 18 ele diz, fugir da impureza. E no verso 19, olha o incentivo relacionado ao Espírito Santo. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? E tendo o Espírito Santo de Deus habitando no nosso coração, nós vamos nos entregar à impureza, ao adultério, ao homossexualismo, à fornicação, à imoralidade, à pornografia, nas suas mais variadas formas, sejam quais forem os instrumentos e os meios? São incentivos, meus irmãos e irmãs, que Paulo apresentou para que aqueles irmãos que vieram do paganismo pudessem romper de uma vez por todas, com aquelas práticas
impuras, contrárias à vontade de Deus para eles, que consistia na santificação também nessa área da vida. Que motivações importantes! A ameaça do juízo de Deus, a graça de Deus na eleição, a autoridade da palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus que habita no nosso coração. Eu quero só concluir, meus irmãos, essa mensagem aplicando um pouco mais para nós nesta noite, chamando a atenção dos irmãos para ressaltando algumas verdades que essa passagem nos ensina. Primeiro, que a vontade moral de Deus para o crente é clara, é refletir o caráter de Deus, isto é a santificação, esse processo contínuo e constante, através da qual nós somos capacitados pelo Espírito Santo, mas que demanda de nós empenho e conformação à nossa vida, à vontade revelada de Deus na sua palavra. Segundo, santificação não diz respeito apenas à pureza sexual, mas, biblicamente, pureza sexual, claramente, é uma das áreas importantíssimas no que diz respeito à nossa santificação. Há um certo sentido em que o apóstolo Paulo argumenta, como lemos em 1 Coríntios 6, em que quando nós pecamos nessa área da imoralidade, nós pecamos de uma maneira inusitada relacionada ao nosso corpo. E de uma maneira inusitada no que diz respeito a entristecer e a agir de forma inconsistente com o fato de que temos o Espírito Santo de Deus habitando no nosso coração. Terceiro, a vontade de Deus para o crente, no que diz respeito ao sexo, é que ele esteja confinado à área do casamento, ao contexto do casamento e de acordo com aquilo que expressa a vontade de Deus revelada na sua palavra. Não somos católicos, eu repito, não vemos o sexo como em si mesmo alguma coisa ruim, muito pelo contrário, nós vemos o sexo como um dom de Deus, infelizmente já com tantas conotações negativas por causa das corrupções, das aberrações, dos desvios, das impurezas, dos pecados relacionados a essa área da vida. Mas a vontade de Deus é que o sexo que Deus nos deu para a procriação e para a alegria e prazer do ser humano seja realizado no contexto puro e santo do casamento, marido e mulher, e não de nenhuma outra forma e de nenhuma outra maneira. As motivações são as maiores que temos aqui, meus irmãos. Como já ressaltei, a autoridade de Deus, a eleição, o juízo e o Espírito Santo. Nós vivemos, como eu disse, numa sociedade que volta a ser pagã, dita cristã, chamada de cristã, mas que manifesta marcas abundantes, características do paganismo, inclusive no que diz respeito à perversão sexual. E por todos os lados, os irmãos sabem muito bem disso, nós somos constantemente bombardeados pela frouxidão moral, pela permissividade sexual própria característica do paganismo. É na literatura, na televisão, é no cinema, é na internet, ao nosso derredor, nós somos constantemente bombardeados no que diz respeito a isso. Que Deus seja gracioso para conosco nessa área, conhecemos a vontade de Deus, ninguém precisa de uma revelação nem de bola de cristal para conhecer a vontade de Deus para nós no que diz respeito a esta área. É a nossa santificação, isto é, nos abstermos daquilo que o apóstolo Paulo menciona aqui, da imoralidade, das relações sexuais ilícitas, dominar os nossos instintos em santificação e honra e não ofender nessa área a ninguém, não apenas nossos irmãos e irmãs, mas a nenhum cônjuge e a nenhuma pessoa no que diz respeito ao sexo de maneira indevida ou a imoralidade fora do casamento. Mas não apenas Deus nos dê graça, Deus nos dá graça
Ele nunca permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele nos provê livramento de sorte que possamos suportar. Se houver falha, é nossa. Deus nos dê, portanto, a diligência, a determinação, a disposição, a aliança diante de Deus, de no meio dessa sociedade pagã, imoral, adúltera, vivermos de maneira íntegra, reta, santa, no que diz respeito a essa área, para o nosso próprio bem, para a nossa própria satisfação e alegria. Quantas e quantas vezes, irmão, como pastor, já tivemos que tratar de problemas na igreja relacionados a esta área. Maridos que adulteraram, jovens que fornicaram, que se entregaram à imoralidade. E vemos pessoas chegarem a um ponto de provocar profunda tristeza, lástima mesmo, acabados, destruídos, profundamente entristecidos, frustrados mesmo, porque isso não representa a vontade de Deus para as suas vidas. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de todos nós nessa área, onde todos nós somos constantemente e continuamente bombardeados, no sentido de que Deus nos livre do pecado, da imoralidade, porque o seu Espírito Santo habita no nosso coração e Ele é o nosso capacitador a viver de maneira íntegra, reta, temente a Deus e santa, inclusive nessa área que tem conduzido tantas pessoas, mesmo em ambientes de igreja, ao pecado, à tristeza, à ofensa uns aos outros nessa área e carregam as marcas dos resultados e as consequências desses pecados, muitas vezes, na sua própria carne.